Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que tem acontecido algo muitíssimo estranho. É um negócio que é um fenômeno internacional e eu vou te ajudar a entender o que é isso, porque ninguém está falando sobre isso, tá? Muitas pessoas vão dar a explicação que eu vou dar para você aqui agora e é um negócio indispensável para você entender o que está acontecendo no mundo hoje, tá? Porque senão você pode comprar gato por lebre, ser enrolado e ficar fazendo papel de bobo aí e entrar em furada, tá? Prestem muita atenção no conteúdo que eu vou trazer no vídeo de hoje. Lembrando a todos vocês que quem quiser passar o ano que vem estudando comigo 12 livros especiais no Clube de Leitura Daniel Lopes 2023, você precisa fazer a sua inscrição agora. Inscrição por tempo limitado, tá? Link aqui embaixo. Lembrando, só você lembrar, qual é a importância disso? Primeiro, o mundo pode ser dividido entre pessoas que leem e pessoas que não leem. Além disso, como é que o professor Olavo conseguiu mudar a realidade da nossa nação? Através de toda a leitura que ele teve. Através do mundo de livros que ele leu, ele conseguiu enxergar melhor a realidade, entender o que estava acontecendo e propor uma solução para o problema, ok? Seguindo essa mesma lógica, separei 12 livros para a gente estudar juntos. Um livro por mês, 12 livros por ano, aula semanal, live mensal, grupo exclusivo no Instagram para tirar dúvida. E, além disso, mais 2 livros bônus, totalizando 14 livros que a gente vai estudar juntos. Inclusive, se além de você entrar no curso, você quiser adquirir os 14 livros também, link aqui embaixo, promoção especial, 51% de desconto por tempo limitado. Aproveite. Pessoal, prestem bem atenção. A crise lá na Europa, a encrenca que está acontecendo na Europa, o pessoal está vendo OVNIs muito frequentemente. E saiu uma matéria agora, recente, do dia 19/9/2022, falando sobre esse assunto. Mas essa matéria saiu na revista Exame. Revista Exame não é uma revista de elucubrações, não é uma revista de delírios, não é uma revista de temas de viajar na maionese, é uma revista de business. E essa matéria vai mostrar para vocês um pouquinho do que está por trás e eu vou trazer o complemento para você entender o tamanho desse problema, a relação entre essa ideia de OVNI e ufologia com o que está acontecendo aqui hoje, tá? A relação entre geopolítica e ufologia, ok? A matéria vai falar, né? OVNIs lá na Europa, relatório confirma objetos estranhos sobrevoando o céu lá em meio ao conflito. E aí a agência espacial lá do país falou que observaram um número significativo de objetos cuja natureza não é clara e nós os vemos em todos os lugares. Câmeras ali utilizadas para pesquisas meteorológicas captando imagens impossíveis de serem explicadas, ok? Os céus ali na Europa, onde está acontecendo essa encrenca, estão completamente repletos de objetos voadores não identificados. Isso segundo um relatório da Academia Nacional de Ciências lá de Kiev, tá? Esse relatório foi divulgado na sexta-feira, dia 16 do mês 9. De acordo com o relatório, eles descrevem ali etapas e medidas que os astrônomos do país usaram para monitorar esses objetos que são classificados como objetos rápidos e de baixa visibilidade no céu diurno. Não é à noite, é durante o dia. Objetos que se movimentam com manobras muito estranhas, velocidade altíssima e baixa visibilidade, ou seja, tem um sistema de camuflagem no céu diurno da cidade. Com câmeras especiais em 2 diferentes estações meteorológicas, os astrônomos identificaram dezenas de objetos que, segundo eles, não podem ser cientificamente identificados como fenômenos naturais conhecidos. Eles falaram, a natureza desses objetos não está clara e nós os vemos em todos os lugares. E eles dividiram esses objetos em 2 categorias, objetos cósmicos e objetos fantasmas. Os cósmicos são objetos luminosos, enquanto os objetos fantasmas são objetos escuros, que geralmente aparecem completamente ali escurecidos. Uma agência de... Agora vem o grande somebody love, tá? Uma agência de inteligência dos Estados Unidos especula que esses objetos ali seriam ferramentas bélicas
que se comportam de uma maneira determinada para confundir o povo local. Tá? Segundo esse relatório feito pela inteligência norte-americana, que para mim é o more somebody love, esses objetos seriam aeronaves e drones lá de Moscou, que estariam ali fazendo operações. Eu, na minha opinião, tenho quase plena convicção que são aeronaves norte-americanas de altíssima tecnologia que estão ali sendo usadas num test drive nesse conflito na Europa. Para mim, os norte-americanos estão aproveitando esse conflito europeu para fazerem test drives das suas naves mais avançadas e deixando todos os bobos acharem que se tratam de objetos fora do planeta, objetos extraterrestres, né? Então, isso aí que é a grande questão, tá? O mundo agora está sendo impregnado de uma tecnologia que a gente não conhece ainda direito e uma tecnologia que está permitindo com que os americanos e outros países sobrevoem outras nações sem autorização e consentimento dessas nações, fazendo com que esse povo ache que são coisas de alienígenas para que eles não coloquem culpa nos Estados Unidos de estarem entrando com a aeronave no terreno dos outros, ok? Você precisa prestar muita atenção nesse detalhe. Existe aí um projeto que está oculto do Dragão, Moscou, Pentágono, todo mundo utilizando aeronaves de altíssima tecnologia, fazendo aí com que as pessoas achem que são coisas de outro mundo. Isso é uma verdadeira camuflagem, né? Para vocês terem noção, vamos entrar mais especificamente no tema, né? No estranho universo das doideiras que circulam na internet, tem um depoimento de uma mulher chamada Carol Rosin, né? Ela foi a primeira mulher a trabalhar como executiva aeroespacial da Fairchild Industries, né? Que é uma importante empresa americana de fabricação de aeronaves e veículos aeroespaciais. No tempo que ela esteve lá nessa empresa, ela atuou como porta-voz do Dr. Braun. Dr. Braun foi um engenheiro aeroespacial alemão, considerado pai das viagens espaciais, pai das ciências de foguete e do programa lunar americano. Ele participou com o Adolfinho Bigode lá na Alemanha de toda aquela encrenca, mas depois do término do segundo grande conflito mundial foi levado para os Estados Unidos para trabalhar no programa balístico ali e desenvolvendo o primeiro satélite espacial norte-americano em 1958, o Explorer 1, e ajudou a criar a NASA também em 1960. Em maio de 2001, a Carol Rosin deu uma palestra muito estranha lá no National Press Club em Washington, capital americana, junto com outros cerca de 20 aposentados da Força Aérea, da Administração Federal de Aviação e oficiais também de inteligência. Na sua fala, a Carol Rosin trouxe uma informação muito difícil de acreditar, mas que estranhamente pode nos ajudar a entender um pouco da loucura que está acontecendo com o mundo hoje. Segundo a Carol Rosin, no tempo em que ela foi secretária do Dr. Braun, o engenheiro, né, que teria trabalhado lá e inventado esse projeto espacial, ela disse que ouviu dele que novas etapas de operação psicológica seriam inventadas, seriam criadas para iludir as pessoas e levar as pessoas ao erro e criando uma situação de medo. E ele, o Dr. Braun, teria explicado para ela quais seriam essas etapas, tá? E isso seria feito para justificar o avanço da agenda de controle global. Segundo Carol Rosin, ele teria dito ainda na década de 60 que primeiro o grande inimigo, o grande bicho-papão seria o pessoal de Moscou. Depois seriam aquele pessoal, os barbudos de turbante. Depois as nações em desenvolvimento. Depois seriam os asteroides e a última etapa seria uma presença extraterrestre. Ok? Então, ou seja, a presença extraterrestre usada como instrumento para o avanço de uma agenda global, de um governo único global. Porém, por mais inacreditável que possa parecer, a ideia de uma
entrada alienígena aqui na Terra passou a ser usada como um potente mecanismo de propaganda e de operação psicológica. Não por pessoas ali desvairadas e doidas lá que usam chapéu de alumínio, mas por dois ex-presidentes norte-americanos e um vencedor do Prêmio Nobel. Eu cheguei a abordar essa questão num artigo meu na Gazeta do Povo chamado Biden e os OVNIs, propaganda a todo vapor, acompanhado do seguinte subtítulo: a insistência do Pentágono na realidade dos OVNIs como manobra geopolítica. No texto eu mostrei que durante o período lá do conflito frio, chamado Guerra Fria, a ideia de uma presença alienígena como meio de trazer a paz mundial foi amplamente defendida pelo presidente Reagan, assim como posteriormente por Bill Clinton e pelo vencedor do Nobel de Economia, Paul Krugman. Quando figuras de tão alta patente abordam um tema, a gente tem que prestar atenção, porque por mais absurdo que o tema possa parecer, é algo que tem uma importância significativa. Inclusive porque é bem provável que se trate de algum tipo de estratégia de propaganda acontecendo. Agora, o detalhe é que você já deve ter percebido que nós entramos numa espécie de conflito frio, ou Guerra Fria 2.0. Dessa vez, os Estados Unidos estão confrontando Moscou e o dragão do Oriente ao mesmo tempo. E talvez não seja por acaso que o tema da questão alienígena tenha retornado com força total. Porque agora em 2017 o Pentágono reconheceu a realidade dos fenômenos ufológicos e certamente isso não aconteceu por acaso, porque tem uma agenda por trás disso. No ano passado, um relatório do Senado dos Estados Unidos trouxe ali um adendo à Lei de Autorização de Inteligência para o ano fiscal de 2023, trouxe muita polêmica por causa das estranhas declarações que revelaram a opinião do Congresso norte-americano sobre os OVNIs. Nesse documento, os legisladores eles estão admitindo que esses objetos voadores não identificados não são feitos pelo homem. Pior do que isso, o relatório afirma que são perigos que estão aumentando exponencialmente. Se tem uma coisa que você de cara descobre que é propaganda, é quando Washington começa a classificar alguma coisa como um perigo exponencial. Foi assim que eles entraram lá no território iraquiano, no território afegão, fizeram avançar legislações muito prejudiciais a todos os tipos de liberdade, como é o caso lá do ato patriótico lá nos Estados Unidos, que praticamente acabou ali com o estado de coisas nos Estados Unidos. Veja que o novo orçamento norte-americano para esse serviço de inteligência orienta o Pentágono a concentrar suas investigações nesses objetos voadores que não podem ser classificados como criados e operados pelos homens. Agora, preste muita atenção. Se esse projeto envolve fortunas e interesses geopolíticos, até alienígena funciona como justificativa. E existem uma série de opiniões sobre a qual seria a real intenção por trás disso tudo. Alguns defendem que a finalidade de criar um ambiente favorável para a encenação de uma falsa ofensiva alienígena que vai unir a humanidade debaixo de um governo mundial. Esse foi exatamente o argumento usado por Ronald Reagan nos anos 80, por Paul Krugman, vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 2011, e por Bill Clinton, ex-presidente americano, em 2014. Outros afirmam que toda essa narrativa serviria para acobertar o desenvolvimento de aeronaves de altíssima tecnologia que os Estados Unidos estão mantendo em segredo. Isso poderia explicar a ousadia de Washington ao confrontar Moscou e Pequim simultaneamente, numa época em que aparentemente sua capacidade econômica e militar não seria suficiente para isso. Tem um terceiro grupo de opinião de que tudo seria para justificar o gasto de montanhas de dinheiro para proteger desse novo perigo espacial, permitindo a criação de uma nova indústria bélica que poderia ser utilizada futuramente no confronto com Moscou e com Pequim. É possível até mesmo que isso já tenha sido feito e a narrativa ufológica seja apenas para preparar a opinião para quando esse projeto for trazido à tona. Enquanto isso, Washington segue ali a sua medida ali da sua política externa de cercar o dragão do Oriente por meio do estabelecimento de estados sentinelas, instalando, por exemplo, na Coreia do Sul, no Japão e na Austrália, equipamentos bélicos de precisão apontados diretamente para Pequim, apoiadas ali também por gigantes operações navais no Mar do Sul ali, do Dragão do Oriente. Nesse contexto, essa narrativa de um novo perigo alienígena seria uma grande fachada para justificar a criação de um novo projeto de
o Star Wars, né, o projeto de conflito nas estrelas, programa bélico criado em 1983 por Ronald Reagan, que envolvia satélites equipados com equipamentos bélicos. No final das contas, tudo vai envolver uma grande narrativa, uma propaganda, um gasto público exorbitante e interesses geopolíticos escusos. Sábio, nesse momento, é quem consegue enxergar para além das notícias aparentemente absurdas e perceber o tamanho do teatro encenado. Enquanto isso, a gente continua de olhos abertos. Na minha opinião, resumindo para vocês, esses objetos voadores não identificados são equipamentos de altíssima tecnologia. Vou dar o nome para vocês, se você quiser pesquisar depois na internet. O nome do aparelho ou dessa aeronave se chama TR-3B. É uma aeronave triangular que tem 3 bobinas eletromagnéticas que fazem a sua propulsão e um reator nuclear no meio que gera a sua energia para operar, tá? TR-3B é o nome dessa aeronave que eles estão utilizando, fazendo o mundo achar que estão vendo naves de outro mundo, ok? Isso é seríssimo, porque nós estamos caminhando num cenário em que eles vão se fantasiar de aeronaves de outro mundo para poder fazer avançar os seus interesses geopolíticos. Fiquem muito atentos, porque aqui no nosso país isso também está sendo cada vez mais frequente, esse tipo de visão, esse tipo de aeronave, ok? O que você achou disso tudo? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Valeu!